Nós queremos também cumprimentar todos aqueles que estão assistindo a transmissão pelo YouTube, pelo canal da nossa igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Nós vamos nesse momento compartilhar a palavra de Deus. Espero que você esteja bem atento àquilo que nós vamos ministrar ao seu coração, aquilo que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. Nós temos compartilhado ao longo do mês de outubro esse tema, sedentos, e hoje vai ser a quarta ministração pregando sobre esse tema, e eu quero compartilhar com os irmãos dois textos. O primeiro está em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Felipe vai projetar aí para nós, Jeremias 2, 13. Diz assim: o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não têm água. Agora você vai abrir em Atos 17, a partir do verso 16, a palavra diz assim, Atos 17, 16. Por isso, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Por isso Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir das últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro ou prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou.
e de provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando vocês ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a respeito, nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se no meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Oremos mais uma vez ao Senhor. Deus, a tua palavra foi lida, e eu peço ao Senhor nessa noite que o Senhor nos dê sempre a reverência, de que quando abrimos o texto bíblico é o Senhor falando conosco. Então nos dê graça, Senhor, para ouvir, não de maneira seletiva, de maneira somente aquilo que nos convém, mas aquilo que ouvimos essa noite possa servir para a nossa edificação, o nosso consolo, a exortação, para que sejamos sempre semelhantes a Jesus. Nós oramos em nome dele. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, esse ano, dia 31 de outubro, é comemorado o dia da Reforma Protestante. Esse ano celebra 507 anos que um movimento na Europa, ele foi um divisor de águas. A reforma, vinham alguns homens tentando promover essa reforma protestante. A igreja católica era uma única igreja vigente, havia uma única igreja, e dentro dessa perspectiva, eles começaram a profanar o culto, trazer alguns desvios teológicos, desvios da palavra de Deus, e alguns homens foram levantando para ir contra esse sistema de Roma. E um deles, talvez o mais conhecido, seja exatamente Martinho Lutero. E ele vai estabelecer 5 pilares da reforma protestante: somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a graça de Deus e a Deus toda glória. Esses foram 5 fundamentos que nortearam as teses de Martinho Lutero para ir contra esse sistema romano. E quando nós olhamos para a nossa vida, quando a gente olha para a nossa vida, a gente precisa fazer uma análise. Há um versículo na Bíblia que diz assim, lá em Salmo 139: vê se há em mim algum caminho mau, vê se alguma coisa em mim que está errado, e me conduza para o caminho eterno. Irmãos, qualquer um de nós que talvez fizer essa oração diante de Deus, você pode ter certeza que Deus vai te ouvir e vai te ajudar a fazer essa autoanálise, que é muito difícil, porque a gente tem uma tendência de olhar sempre para o outro e nunca para as nossas falhas. E aí, o texto bíblico nos lembra, Jeremias, ele está nos lembrando de que há uma sede, e essa sede, irmãos, ela é constante. Há pessoas que estão sedentas, há pessoas que estão com sede, e todos nós precisamos que Deus possa saciar essa sede no nosso interior, para que essa reforma pessoal e espiritual possa acontecer. O coração do homem, ele é sedento, essa sede é real. Só que a questão o problema não é a sede, o problema é que as pessoas estão procurando em fontes erradas para saciar a sua sede. Há pessoas que procuram uma maneira para saciar a sua sede na sua realização profissional, talvez procuram na aparência física, talvez procuram desejos sexuais, procuram no dinheiro, procuram algumas ferramentas para tentar amenizar um pouco dessa crise pessoal existencial. A sociedade está com sede, as pessoas estão com sede. Isso já era um alerta do profeta Jeremias,
olha, as pessoas estão com sede, mas o problema é que elas rejeitaram a fonte de água viva, que é Deus, e começaram a cavar em cisternas que estão rachadas. Ou seja, não consegue se retirar algo para saciar no coração. E aí, irmãos, a pergunta que fica é: onde então nós estamos errando? Esse foi o texto de Jeremias. E o texto que nós lemos, outro texto do Antigo Testamento, lá em Atos, fala exatamente dessa crise, dessa sede existencial, que é uma realidade dos nossos dias. Então, olha que interessante. Paulo estava fugindo de Bereia. Algumas pessoas em Bereia queriam matá-lo. Matá-lo por quê? Por causa da pregação de Paulo. Então, o que Paulo faz? Ele foge para Atenas. E por que ele fugiu para Atenas? Ele fugiu para Atenas porque lá em Atenas ele teria um campo promissor. Qualquer tipo de filosofia, qualquer tipo de novidade, os atenienses acolhiam bem. Nós lemos aqui que eles ficavam curiosos a respeito de qualquer novidade. Então Paulo pensou o seguinte: olha, eu preciso anunciar o evangelho. Em Bereia eles estão me perseguindo. Então eu vou para um lugar onde eu não vou sofrer essa perseguição. Ele foi estratégico. Eu não vou sofrer essa perseguição, eu vou conseguir anunciar, apresentar o evangelho de maneira que as pessoas possam me ouvir. E ouvir a maneira como eu vou expor o evangelho. Então, quando Paulo chega em Atenas, ele começa a dar uma volta na cidade. E ele fica indignado. Irmãos, essa expressão é muito interessante, indignado. Porque a verdade é que às vezes a gente fica indignado com muita coisa, menos com aquilo que entristece o coração de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você fica indignado com tanta coisa que diz respeito a você, mas às vezes nós não ficamos indignados com aquilo que diz respeito a Deus. O texto bíblico diz que Paulo ficou indignado. Ele olhou para aquela situação e lá em Atenas, dizia-se em Atenas que era mais fácil você encontrar uma estátua de um Deus, de um ídolo, do que um ser humano. Haviam mais de 30 mil estátuas públicas espalhadas pela cidade de Atenas. Então, quando Paulo ele começou a olhar aquilo, ele viu as estátuas, ele ficou indignado. É o texto bíblico que diz que ele ficou angustiado com aquilo. E de repente ele está ali e ele começa a falar no Areópago, como se fosse uma espécie de um teatro, céu aberto, onde as pessoas iam para lá para discutir filosofia. E os epicureus, os estoicos, depois eu vou falar um pouquinho sobre eles no final, eles começaram a olhar para Paulo e falou assim: que mensagem é essa? Eles vieram no início por causa da curiosidade. O que o senhor está falando aí? Nós queremos saber, nós queremos ficar informado. Irmãos, Paulo é muito sábio, muito estratégico. Ele não chega e fala assim: vocês estão tudo cambada de endemoniado. Ele não fala isso, porque Deus te deu uma cabeça para pensar e para ser estratégico. Irmãos, olha o que Paulo fala, irmãos. Paulo vira para aqueles atenienses e fala assim: olha, como que vocês são religiosos, como que vocês são dedicados. Eu estou passando aqui na cidade, eu estou olhando aqui a cidade, e estou vendo como que vocês são religiosos. Em cada esquina aqui tem uma estátua pública de um Deus. Tem um Deus aqui, o Deus Sol, o Deus Lua, Deus para tudo quanto é gosto. E ele vira e fala assim: vocês são tão religiosos que na dúvida, ou talvez no erro, de vocês não adorarem um Deus desconhecido, vocês fizeram lá uma estátua para um Deus desconhecido. Olha a lógica da religiosidade.
tem mais de 30 mil estátuas. Talvez nós estamos adorando um Deus que a gente não conhece. O que os atenienses fizeram? Vamos ali colocar uma estátua de um Deus desconhecido, para você ver o nível da sede, da religiosidade. E aí, Paulo, de maneira muito sábia, ele lançou a isca e colocou o peixe e falou assim: é exatamente sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar com vocês. Irmãos, que palavra de Paulo. Ele falou assim: exatamente sobre esse Deus aqui que vocês estão adorando sem saber, é sobre ele. Olha, ele não atacou a fé daqueles atenienses, ele não se indispôs, ele não foi arrogante, ele não foi um crente chato. Você não conhece um crente chato, né? Ele não foi um crente chato. Ele falou assim: ó, é sobre esse Deus aí que eu quero falar com vocês. E ele começa então a discorrer, ele começa a falar sobre o plano da salvação. Ele falando assim: olha, esse Deus desconhecido é sobre ele. E ele vai apresentando Jesus. E quando ele termina de falar, o texto é muito enfático. O texto diz assim: alguns creram nele, alguns acompanharam. Dionísio, Damares, acompanhou, que era Dionísio era um membro do Areópago. Outros não acompanharam. Outros falaram assim: esse aí está louco, nós não vamos ouvi-lo. Só que nessa noite, eu queria aqui, irmãos, compartilhar algumas lições que eu aprendo desse texto aqui. Cada ministração que eu fui trazendo sobre esse tema sedentos tem uma implicação espiritual. E a palavra de hoje, ela tem essa implicação. Porque em Jeremias há uma sede, e eles estão procurando em cavernas rachadas, cisternas quebradas, e não conseguem extrair fonte de água, não por causa da sede, mas porque estão procurando o mal. Na época de Paulo, em Atenas, havia uma sede, e eles estão procurando em tudo quanto é tipo de idolatria para saciar a sede. E hoje não é diferente. Hoje as pessoas também têm sede, elas estão sedentas. E é a nossa responsabilidade ministrar ao coração das pessoas que é possível que elas possam ter a sua sede saciada por Deus. Primeiro, o que nós precisamos saber dessa palavra? Se nós quisermos que pessoas possam encontrar essa água que nós, pela misericórdia e pela graça de Deus, encontramos, nós precisamos olhar o mundo pela perspectiva de Deus. Irmãos, quando Paulo ele chega em Atenas, ele não anda como um turista descompromissado com a cidade. Olha aqui para mim, ele está em Atenas, ele não está olhando para a estética da cidade, para a beleza, pelos monumentos, de maneira passiva. Ele chega lá em Atenas e ele olha de maneira indignada com a incredulidade. Por quê? Porque os olhos de Paulo estavam olhando na perspectiva de Deus, não como um turista descompromissado. Irmãos, em nome de Jesus, quando você vai em algum lugar, seja no centro de Muriaé, quando você está conversando com um vizinho seu, ou quando você vai fazer um passeio em algum lugar, quando você olha alguma coisa bizarra, alguma coisa esquisita, você olha aquilo de maneira: olha que bizarro que é aquilo, que esquisito é aquilo, olha que situação que aquela pessoa está vivendo. Ou nós deveríamos olhar na perspectiva de Deus. A igreja é chamada a ter um olhar na perspectiva da visão de Deus. Quando você observar algo que não está dentro dos padrões da vontade de Deus estabelecida pela sua palavra, não olhe como alguém que está olhando
de maneira apenas bizarra, esquisita, mas olhe como alguém que Deus o colocou ali para ser uma transformação, para falar, é possível que o seu coração, essa sede possa ser saciada. O que os nossos olhos estão vendo? Os nossos olhos estão contemplando a beleza, a arquitetura, ou nossos olhos estão olhando a ausência de Deus? Paulo começa a se revoltar, irmãos. Ele fica indignado contra a idolatria. Contra a idolatria. Olha, irmãos, eu vou dizer algo aqui muito sério, do fundo do meu coração. É admirável, às vezes, o compromisso que alguns católicos têm com a religião, e é triste ver a igreja invertendo. Vocês estão entendendo, irmãos? Uma Páscoa, datas comemorativas, eles estão em peso. E a igreja, eu e você que somos chamados para anunciar a transformação, nós não pode nem pingar uma chuva, não pode nem o sol esquentar um pouquinho mais. Por quê? Porque nós estamos presos dentro do tempo da religiosidade, e a gente não consegue enxergar que por trás de toda uma religiosidade há um engano, há uma mensagem que não é passada de maneira correta biblicamente. Deus quer nos usar para que nós olhemos a realidade ao nosso redor como olhar de indignação. Que você se levante, que os seus olhos estejam atentos à realidade ao seu redor. Se nós queremos, irmãos, olhar e ser instrumentos de Deus, nós precisamos ser críticos da realidade ao nosso redor. E a gente precisa se inquietar diante daquilo que nossos olhos estão vendo. Olha que interessante. O olhar de Paulo gerou inquietação, indignação, revolta, porque era um olhar de Deus. O que o texto está nos ensinando? Que diante da falta de fé, diante do analfabetismo bíblico, diante da ignorância espiritual, eu preciso olhar de maneira com indignação, porque Deus quer me colocar ali como instrumento de fé, de salvação. Quando você estiver num ambiente aonde talvez você seja perseguido, onde as pessoas não estão conseguindo ali ter uma postura digna de um caráter genuíno, você não está ali para sair porque você é o rejeitado. Você deve olhar esse ambiente como um ambiente de transformação. Foi exatamente o que Paulo fez. Paulo poderia ficar passivo. Paulo poderia ficar assim, não, eu vou esperar só Timóteo, ele estava esperando Timóteo, um outro. Eu vou ficar aqui aguardando Timóteo, eu vou me envolver aqui na praça, no Aerópago, eu vou ficar aqui me envolvendo com essa situação, não, deixa eles viverem a fé deles. E às vezes a gente é assim, a gente tem um cúmulo de dizer assim ainda, não, fulano, pastor, só está precisando se converter. A pessoa pode ir eticamente, moralmente, pagando as contas para o inferno, mas a gente não quer se envolver. Paulo não foi passivo. O que Deus está dizendo para nós? É que passividade diante da realidade ao nosso redor não sacia a sede de ninguém. O que sacia a sede de alguém? É de nós ministrarmos ao coração das pessoas aquilo que um dia Deus ministrou ao nosso coração. Um dia alguém foi instrumento de Deus para falar ao seu coração, e Deus não quer que nós sejamos passivos diante de uma realidade sedenta. Nós precisamos ministrar ao coração das pessoas. A pergunta é: qual foi a última vez que você sentiu náuseas?
por alguma coisa que não seja referente a você. Porque a gente sente indignação, inquietação, alguma coisa que nos fere. Agora, alguma coisa ligada ao plano de Deus também deve gerar em nós indignação. Irmãos, se nós quisermos ser agentes de transformação, para que as pessoas possam ter a sua vida saciada, ter a sua sede saciada por Deus, nós não devemos olhar para a realidade e ficarmos imóveis, parados, com a desgraça ao nosso redor. Olha que interessante. Quando Paulo ele chega em Atenas, e ele vê aquela situação de idolatria, de ignorância a respeito de Deus, do misticismo, quando ele olha para aquilo, ele tinha duas ações: ou ele se entregava à inércia, ou ele ficava imóvel, ou ele fazia alguma coisa, ou ele promovia alguma coisa. E o que ele fez? Ele não fez uma carta falando para a igreja: olha, irmão, vamos fazer uma campanha de oração, vamos fazer aqui uma marcha para Jesus, vamos fazer alguma mobilização. Ele não fez isso. O que Paulo começou a fazer? Paulo começou simplesmente a falar. Ele falou sobre o quê? Ele falou sobre uma verdade que transformou a vida dele. Ele começou a falar do evangelho que o alcançou. Ele começou a falar de um Deus que ministrou o coração dele. Ele não fez uma campanha evangelística, ele começou pelo algo mais simples, que começou a surtir um efeito. Porque olha só, quando você fala de um testemunho de um Deus que fez com você, transformou a sua vida, o impacto é grandioso. Então o que Paulo começa a fazer? Ele não se desesperou, ele começou a fazer aquilo que estava dentro do seu alcance. Qual que era o seu alcance? Falar de um Deus que o transformou. Pastor, qual que é o problema? É que às vezes nós sofremos da síndrome da incapacidade. A gente acha que sempre vai ser incapaz, é por isso que a gente não fala. A gente acha que sempre não vai dar conta. Outro, por ausência de humildade. Não, eu vou falar para um. Eu vou falar para um. Eu quero falar para muita gente. Eu vou pregar para um, eu quero pregar para a multidão. Então olha que situação, olha os extremos. Às vezes nós não falamos por causa de um sentimento que é uma mentira, incapacidade. Olha, se Deus alcançou sua vida, ministrou seu coração, você está capacitado para falar. Outro extremo é: não, eu não vou falar para um, eu quero falar para muita gente. Mas Paulo não fez isso. O que Paulo fez? Ele não ficou imóvel. Ele começou a falar. Irmãos, é um telefonema, é um convite. Ontem, umas irmãs da Assembleia de Deus me chamaram para poder dar uma palavra na praça. Aí eu sentei, antes de dar a palavra, eu sentei num banco lá na pracinha, e eu fiz um teste, fiz uma pesquisa de campo. Eu sentei perto, tinha um senhor, tinha um rapaz do meu lado, e aí eu perguntei para eles assim: o que vocês acham dessas mulheres falando aí? E eu ia falar daqui a pouquinho. Aí um senhor falou para mim assim, falou assim: olha, sei que é pregação, todo sábado eu sento aqui para ouvi-las. Elas não conhecem ele. Aí o outro falou assim: não, perguntei para o outro também, né? Ele falou assim: não, é a primeira vez que eu sinto, mas eu parei para ouvir e tal, e estou aqui, estou gostando de ouvir. Um som, né, não tão alto. Irmãos, como que Deus ministrou meu coração naquela conversa com aqueles dois rapazes? Porque às vezes a gente quer muito para falar, e às vezes a gente, na nossa cabeça, a gente acha que precisa de muito, ou talvez a gente acha que a gente não tem condição. Faça um telefonema para alguém, faça uma visita, convida alguém na sua casa para tomar um café, comer um bolo, e fala o que Deus fez na sua vida. Faz um convite, faz algo simples, que você vai perceber
que a partir dessa atitude simples, Deus pode agir de maneira tremenda, maravilhosa. Irmãos, olha os epicureus modernos. Qual que é a filosofia dos epicureus? A filosofia dos epicureus é a seguinte: carpe diem, aproveita o momento. Deus não existe, então aproveite o máximo hoje. Essa era a filosofia dos epicureus. O que nós vivemos, olha, desfrute agora, faça agora, aproveite agora, curta o momento, carpe diem, faça o que você tem que fazer, segue o seu coração. Toda essa filosofia moderna que nós vivemos hoje, isso tem um berço nos epicureus. E os estoicos? A filosofia é mais ou menos assim: os deuses nos abandonaram e a gente está perdido, não tem esperança. É a mesma filosofia. Esse mundo está desgovernado mesmo, esse mundo não tem solução. Para uns quer aproveitar até o último talo, beber até a última gota. Para outros, para que Deus esqueceu da gente, esse mundo está desgovernado. A filosofia é a mesma, o coração sedento é o mesmo. Agora a resposta quem tem é a igreja para anunciar que há esperança para as pessoas. Aí você fala assim, e aqui eu quero encerrar. Você fala assim: pastor, Atenas inteira se converteu? Não. Os gregos inteiros se converteram com a pregação de Paulo? Não se converteu. Mas Dionísio e Damares começaram a seguir Paulo. Sabe o que essa palavra me traz? O mundo de Dionísio, o mundo de Damares, foi alcançado pela pregação do Evangelho. Se você falar das boas novas do Evangelho para pessoas que estão sedentas, talvez o bairro do Porto não vai se converter, mas talvez uma pessoa vá, talvez uma pessoa vai interessar por aquela mensagem, e a partir dessa mensagem, ela pode ter a sua vida transformada pelo Senhor. Não pense no muito, pense em ser fiel à mensagem que te alcançou, para que você possa levar essa mensagem a outras pessoas. Deixa que o muito, aquele que te chamou, possa fazer. Amém? Irmãos, e eu quero aqui encerrar com algo muito prático nessa noite. Muito prático. Rubinho e Vitória não estão aqui não, né? Olha só, irmãos.